Segredos de um modo antigo de rezar. Greg Braden. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Em templos majestosos e em sepulturas modestas, por meio da linguagem e dos costumes que mudaram muito pouco, pelo menos durante 5.000 anos, os nossos ancestrais preservaram o conhecimento poderoso da oração. O segredo, contudo, não se encontra nas palavras das orações em si. Assim como o poder de um programa de computador é mais do que a linguagem em que ele está escrito, precisamos pesquisar mais profundamente para conhecer o verdadeiro poder que nos espera quando rezamos. Em seu livro O Profeta, Khalil Gibran nos lembra de que não podemos aprender coisas que já sabemos. Ele diz: nenhum homem pode revelar-vos o que já está meio adormecido na aurora do vosso conhecimento. Faz enorme sentido já termos oculto dentro de nós o poder de nos comunicar com a força responsável por nossa existência. Para isso, porém, precisamos descobrir quem realmente somos. Com uma eloquência típica dessa sabedoria antiga, a tradição navarro descreve um modo de ver a vida que põe a responsabilidade pela nossa felicidade ou sofrimento diretamente sobre os nossos ombros. Preservada como a oração da beleza, as palavras exatas variam de registro a registro e de recitação a recitação, embora a essência da oração possa ser dividida em 3 frases curtas. Por meio de 20 palavras apenas, os anciãos navarros transmitem uma sabedoria sofisticada, lembrando-nos da ligação que existe entre o nosso mundo interior e o mundo exterior, só recentemente reconhecida pela ciência atual. Cada frase da oração, formada de 3 partes, oferece um vislumbre do poder de mudar a química do nosso corpo e de influenciar as possibilidades quânticas do nosso mundo. Em sua forma mais simples, as palavras da oração falam por si mesmas. O visionário do século XX, o reverendo Samuel Schumacher, descreveu o poder da oração para produzir a mudança numa sentença única, poética e talvez enganosamente simples. Pode ser que a oração não mude as coisas para você, mas com certeza muda você para as coisas. Na primavera de 1998, tive a honra de conduzir uma peregrinação de 22 dias aos mosteiros do Tibete Central, em busca de evidências de uma forma antiga e esquecida de oração, a linguagem que fala ao campo que une todas as coisas. Preservada durante séculos nos textos e tradições dos que vivem no teto do mundo, essa forma perdida de oração não tem palavras ou expressões externas. Ela se baseia unicamente no sentimento. Especificamente, ela nos convida a sentir como se a nossa oração já tivesse sido atendida, em vez de nos sentirmos impotentes e de precisar pedir ajuda a uma fonte superior. Recentemente, estudos mostraram que é exatamente essa qualidade de sentimento que de fato fala ao campo que nos liga ao mundo. Por meio de orações de sentimento, recebemos o poder de participar da cura da nossa vida e dos nossos relacionamentos, e também do nosso corpo e do nosso mundo. Quer aprendamos a respeito da oração na internet atualmente, ou num rolo de pergaminho do século I, a mensagem é a mesma. Aceitar a nossa capacidade de usar essa linguagem universal pode ser o maior desafio da nossa vida. Ao mesmo tempo, é a fonte da nossa maior força. Quando sabemos, sem nenhuma dúvida, que já falamos a linguagem de sentimento da oração, despertamos aquela parte de nós que jamais pode ser roubada, perdida ou levada. Esse é o segredo da forma perdida de oração. Diferentemente das orações tradicionais que podemos ter usado no passado, porém, essa técnica de rezar não é feita de palavras. Ela se baseia na linguagem silenciosa da emoção humana. Ela nos convida a sentir gratidão e reconhecimento, como se as nossas preces já tivessem sido atendidas. Por meio dessa qualidade de sentimento, os antigos acreditavam que temos acesso direto ao poder da criação, o Espírito de Deus. No século XX, a ciência moderna pode ter descoberto o Espírito de Deus como um campo de energia que é diferente de qualquer outra forma de energia. Ela parece estar em toda parte, sempre, e ter existido desde o princípio dos tempos. Qualquer que seja o nome que lhe demos, ou a definição apresentada pela ciência e pela religião, está claro que existe algo lá fora,
uma força, um campo, uma presença, que é o grande ímã, que nos atrai incessantemente uns para os outros e nos liga a um poder superior. Sabendo que essa força existe, faz enorme sentido o fato de termos sido capazes de nos comunicar com ela de modo significativo e proveitoso em nossa vida. Basicamente, podemos descobrir que o mesmo poder que cura as nossas feridas mais profundas e cria paz entre as nações tem a chave da nossa sobrevivência como espécie. Oração é sentimento. Sem palavras, sem mãos postas numa determinada posição, sem nenhuma expressão física exterior, essa forma de oração simplesmente nos convida a sentir a sensação clara e poderosa de já termos a nossa prece atendida. Por meio dessa linguagem intangível, participamos da cura do nosso corpo, da abundância que se derrama sobre os nossos amigos e familiares e da paz entre as nações. Depois de algumas horas, chegamos a um local que Davi conhecia muito bem e onde já estivera muitas vezes. Era um círculo formado de pedras dispostas em geometrias perfeitas, de linhas e setas, exatamente como as mãos do seu construtor as haviam colocado num passado distante. A roda em si não tem poder. Ela serve como ponto de concentração para quem faz a oração. Ele começou descrevendo como os anciões da sua aldeia lhe ensinaram os segredos da oração, quando ele era ainda muito jovem. A chave, disse, é que quando pedimos que alguma coisa aconteça, damos poder ao que não temos. Orações para curar fortalecem a doença. Orações para chover intensificam a seca. Continuar a pedir por essas coisas apenas dá mais poder àquilo que gostaríamos de mudar, afirmou. Penso seguidamente nas palavras de Davi e no que poderiam significar em nossa vida hoje. Se rezamos pela paz no mundo, por exemplo, ao mesmo tempo em que sentimos verdadeiro ódio dos responsáveis pelas guerras, ou mesmo da própria guerra, podemos inadvertidamente estar fomentando as próprias condições que levam ao oposto da paz. Olhando para Davi, perguntei: se você não rezou pedindo chuva, o que então você fez? É simples, ele replicou. Comecei a sentir como é a chuva. Senti a sensação da chuva sobre meu corpo e a sensação de ficar com os pés descalços na lama da nossa aldeia depois de muita chuva. Senti o cheiro da chuva nas paredes de barro das nossas casas e senti como é caminhar nos campos de milho crescido por causa das chuvas abundantes. A explicação de Davi era perfeita. Ele envolvia todos os seus sentidos, os poderes ocultos do pensamento, do sentimento e da emoção, que nos diferenciam de todas as outras formas de vida, além dos sentidos do olfato, da visão, do paladar e do tato que nos comunicam com o mundo. Ao fazer isso, ele usava a linguagem poderosa e antiga que fala com a natureza. Foi a continuação da sua explicação que impressionou a minha mente científica, assim como o meu coração, e ressoou verdadeiramente em mim. Ele descreveu como sentimentos de gratidão e reconhecimento foram o complemento das orações, como o amém dos cristãos. Em vez de agradecer pelo que havia criado, porém, Davi disse que se sentia agradecido pela oportunidade de participar da criação. Com os nossos agradecimentos, nós respeitamos todas as possibilidades, ao mesmo tempo em que trazemos para este mundo as que escolhemos. As pesquisas mostram que é exatamente essa qualidade de gratidão e reconhecimento que libera a química vivificante de hormônios poderosos em nosso corpo e fortalece o nosso sistema imunológico. São essas mudanças químicas dentro de nós que os efeitos quânticos levam para além do nosso corpo através do conduto da substância misteriosa que parece unir toda a criação. Na simplicidade de um conhecimento desenvolvido no passado distante, Davi acabara de transmitir essa sofisticada tecnologia interior, como a sabedoria da nossa forma perdida de oração. Caso você ainda não tenha tentado, eu o convido a praticar nesse momento essa forma de oração. Pense em alguma coisa que você gostaria de ter em sua vida, qualquer coisa. Pode ser a cura de uma doença física para você, ou para outra pessoa, abundância para sua família, ou encontrar a pessoa perfeita para uma vida em comum. Seja o que for que você queira, em vez de pedir que o objeto da sua necessidade se realize, sinta como se ele já tivesse se realizado. Respire profundamente e sinta a plenitude da sua oração realizada em cada detalhe, de todos os modos. Em seguida, agradeça o fato de sua vida ser como é, com essa oração já atendida. Observe a sensação de bem-estar e libertação
que advém do agradecimento, em vez da preocupação, e a ansiedade associadas ao pedido de ajuda. A diferença sutil entre bem-estar e ansiedade é o poder que separa o pedir do receber. Dentre as muitas maneiras como pode ser definido, eu penso que é mais útil imaginar o campo como uma substância que vive no nada. Sempre que olhamos para o espaço que existe entre nós e outra pessoa, ou qualquer outra coisa, nesse aspecto, e acreditamos que esse espaço é vazio, o campo está ali. Quer pensemos sobre o espaço entre o núcleo e a primeira órbita de um elétron, nos antigos modelos de um átomo, ou sobre as imensas distâncias entre as estrelas e galáxias que nos parecem vazios, as dimensões do espaço não fazem diferença. No nada, o campo está lá. O reconhecimento moderno da existência do campo nos oferece uma linguagem e um contexto para dar sentido à sabedoria espiritual em conversas científicas. Por exemplo, acredita-se que o campo é o lugar a que os antigos se referiam como céu. É o lugar para onde a alma vai quando morremos, com o qual sonhamos quando dormimos, e a morada da consciência. Graças à manta de energia que banha o nosso mundo, estamos todos ligados de modos que mal começamos a compreender. O espelho que não mente. Além de interligar todas as coisas, as antigas tradições sugerem que o campo nos dá um reflexo, um espelho externo das nossas experiências internas. Como uma substância viva, pulsante, bruxuleante, o campo atua como uma espécie de mecanismo de feedback. Por meio dele, a criação reflete nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos, na forma de relacionamentos, profissões e saúde. No espelho podemos ver as nossas crenças verdadeiras, não apenas o que gostamos de pensar que acreditamos. O sentimento é a oração, disse o abade tibetano, em sintonia com os ensinamentos dos grandes mestres, dos nativos norte-americanos e com as tradições cristãs e judaicas. Pensei comigo mesmo, quanta força, quanta beleza, quanta simplicidade. O sentimento é a linguagem que a mente de Deus reconhece. O sentimento é a linguagem que Davi usou para convidar a chuva para o deserto. A consciência cria. Exatamente como ondulações que se irradiam do ponto onde jogamos uma pedra no pequeno lago, nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, às vezes inconscientes, criam as perturbações no campo que se tornam as matrizes da nossa vida. Quando rezamos para que algo aconteça, sentindo como se esse algo estivesse faltando em nossa vida, podemos, na verdade, estar negando a nós mesmos as próprias bênçãos que esperávamos criar. Quer falemos sobre um relacionamento duradouro, um emprego perfeito ou a cura de uma doença, o princípio é o mesmo. Somos simplesmente lembrados de que a substância que subjaz a toda a criação é uma essência maleável que reflete o que sentimos. Assim, aquilo que escolhemos criar, precisamos antes sentir como realidade. Se podemos senti-lo em nosso coração, não apenas pensar sobre ele, mas senti-lo realmente, então ele é possível em nossa vida. Deus dá o frio conforme o cobertor. Na simplicidade dessa afirmação, recebemos uma promessa que resistiu ao tempo e agora pode ser verificada pela ciência. Já temos tudo de que precisamos para sobreviver às provações da vida. Embora possamos encontrar consolo e compreensão em livros de autoajuda, em artigos de revistas e em seminários, os recursos espirituais que precisamos já existem dentro de nós. Somente quando aprendemos tudo o que precisamos e temos todas as ferramentas para sobreviver e curar, em nossa caixa de ferramentas espiritual, é que podemos atrair os romances, as mudanças na profissão, os sócios e as amizades que nos possibilitam aplicar o que aprendemos. Só teremos a experiência depois de conseguir todas as ferramentas. Outra forma de dizer isso é que, se a vida nos mostra sofrimento, decepção, perda e traição, já devemos ter o que precisamos para passar pela experiência. Ao longo do caminho podemos nos surpreender repetindo padrões, exercendo a mesma profissão, tendo a mesma espécie de amigos ou vivendo romances da mesma natureza, até que a experiência do ahá desperte dentro de nós a percepção da razão por que fazemos as coisas que fazemos.
Você já se perguntou, por exemplo, por que pode começar um novo trabalho numa nova cidade com novos colegas e, exceto pelos nomes diferentes, deparar-se exatamente com as mesmas situações que o levaram a abandonar o último emprego na última cidade? Padrões não são necessariamente bons ou ruins. Não há julgamento implícito aqui. Se você se flagra desempenhando um antigo padrão conhecido no novo cenário, essa é simplesmente uma oportunidade para perceber o que ele pode estar dizendo sobre sua vida. O reconhecimento de situações como essa lhe dá a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. A ideia fundamental aqui é que você só pode ser testado na vida quando está preparado. Quer tenhamos ou não consciência desse princípio, seja o que for que a vida ponha no nosso caminho, quando nos deparamos com uma crise à nossa porta, já temos tudo de que precisamos para resolver o problema, aliviar o sofrimento e sobreviver à experiência. Devemos fazer isso, pois esse é o modo de proceder da natureza. Por que morremos? Você já se perguntou por que morremos? Além dos motivos óbvios como guerras, assassinatos, acidentes, desastres naturais e escolhas equivocadas de estilo de vida, qual é a causa real, natural da morte dos seres humanos? Se somos, como sugerem as tradições espirituais, espíritos de Deus, em corpos do pó da terra, e se, como acredita a ciência médica, as nossas células são capazes de curar e substituir a si mesmas inúmeras vezes, o que vem a ser realmente toda essa questão de desgaste do corpo? Por que as probabilidades de manter uma vida saudável, vigorosa e cheia de significado parecem voltar-se contra nós quando passamos daquela que é considerada a meia-idade e nos aproximamos da marca dos 100 anos? Somos milagres feitos para durar. Cientistas profissionais da área médica e estudiosos concordam que o nosso corpo tem uma capacidade miraculosa de sustentar a vida. Dentre os estimados 50 trilhões ou mais de células que constituem a média dos seres humanos, a maioria delas tem comprovadamente a capacidade de autorregenerar-se e reproduzir-se muitas vezes num período de vida. Em outras palavras, estamos constantemente nos substituindo e reconstruindo de dentro para fora. Por mais complexos que pareçamos externamente, os nossos órgãos, ossos e outros tecidos são em grande parte constituídos de apenas 4 elementos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Ironicamente, esses 4 elementos estão entre os materiais mais abundantes em todo o universo. Somos feitos literalmente da mesma matéria que compõe as estrelas e as galáxias. Obviamente, no que diz respeito aos componentes essenciais do nosso corpo, tudo indica que não há escassez de matéria-prima. Então, do que morremos? Com exceção do mau uso de medicamentos e diagnósticos equivocados, a maior ameaça à vida das pessoas com idade superior a 65 anos são as doenças cardíacas. Considero essa estatística fascinante devido à atividade incessante do nosso coração. A média de batimentos cardíacos diários é de aproximadamente 100 mil, equivalente a 2,5 bilhões de vezes por ano, bombeando 6 litros de sangue ao longo de aproximadamente 20 mil quilômetros de artérias, vasos e capilares a cada 24 horas. O coração parece ser tão essencial para quem e o que nos tornamos na vida, que é o primeiro órgão a formar-se no útero materno, antes mesmo do cérebro. Por que o primeiro órgão a se desenvolver no corpo de alguém, e um órgão que trabalha de modo tão impressionante durante tanto tempo, com células tão resistentes que não precisam sequer reproduzir-se, simplesmente para de funcionar depois de apenas algumas décadas? Isso não faz sentido, a menos que exista outro fator que não tenhamos levado em conta. A medicina moderna costuma atribuir as doenças cardíacas a um conjunto de fatores físicos e relacionados ao estilo de vida que variam desde o colesterol e a alimentação até toxinas do ambiente e estresse. Conquanto esses fatores possam ser acurados no nível puramente químico, eles pouco contribuem para a análise da razão por que até mesmo existem. O que significa realmente falha do coração? Talvez não seja coincidência que todos os fatores do estilo de vida relacionados com a falência do coração também estejam ligados a uma força invisível, que tradições espirituais antigas descrevem como a linguagem poderosa que fala ao próprio universo, a emoção humana. Existe alguma coisa que sentimos no decorrer da nossa vida que, para alguns de nós,
pode levar à falência catastrófica do órgão mais importante do corpo. Especificamente, emoções negativas não resolvidas, nossas mágoas, têm o poder de criar as condições físicas que conhecemos como doenças cardiovasculares, tensão, inflamação, pressão alta e obstrução das artérias. Outros estudos dão suporte a essa relação. O terapeuta Tim Lawrence, fundador da Hoffman Institute na Inglaterra, descreve o impacto potencial do nosso fracasso para curar e perdoar o que ele chama de velhas feridas e decepções. No mínimo, diz Lawrence, ele o afasta da boa saúde. As forças não físicas das coisas que nos fazem sofrer criam efeitos físicos que literalmente têm o poder de nos prejudicar, ou mesmo de levar-nos à morte. A resposta à pergunta por que morremos poderia ser que, devido à dor dos desencantos da vida, nós nos lesamos a ponto de morrer. Então, por que a idade humana máxima parece girar em torno dos 100 anos? Por que não 200 ou mesmo 500 anos? Se acreditarmos em relatos dos textos da Torá e do Antigo Testamento, muitas pessoas mediam sua vida em séculos e não em décadas, como fazemos atualmente. Adão, por exemplo, teria vivido 930 anos, Matusalém, 969 anos e Noé, 950 anos. De acordo com os textos, esses homens não eram simplesmente invólucros, encarquilhados dos seus seres anteriores, mal sobrevivendo e agarrando-se a um frágil fio de vida. Em idade avançada, eles eram ativos e vigorosos, aprazendo-se com suas famílias e até começando famílias novas. E por que não? Vivemos, evidentemente, em corpos estruturados para durar. Se houve um tempo em que as pessoas viviam mais e com mais saúde, o que aconteceu? O que mudou? Um número incontável de textos e tradições espirituais que atravessaram séculos lembram-nos que somos almas, expressando-se por meio do corpo. E embora o corpo seja feito dos elementos do universo, é a alma que lhe dá vida. Quando a nossa alma sofre, a dor é transmitida para o nosso corpo, como a qualidade espiritual da força da vida que introduzimos em cada célula. Talvez o grande sofrimento que subjaz a todos os outros seja a dor da separação de uma existência maior. Se isso é verdade, talvez sintamos tanta falta da nossa família, da alma maior, que procuramos preencher o vazio, recriando uma sensação de unidade através de famílias menores aqui na Terra. Não admire, então, que a perda dessa família seja tão devastadora. Isso nos remete novamente à dor do sofrimento original. Para muitas pessoas, é seu desejo de apegar-se às suas famílias, aos seus relacionamentos e às lembranças de experiências passadas que cria as condições que levam aos maiores sofrimentos. Quando elas anseiam pelas coisas que não podem mais ter e pelas pessoas de quem sente falta, muitas vezes o álcool e a droga se tornam os anestésicos socialmente aceitáveis, usados para entorpecer essa profunda dor da alma. Se pudermos descobrir uma maneira de valorizar o tempo que passamos com as pessoas que amamos e também um modo de sentir-nos bem quando esse tempo acaba, teremos dado um passo gigantesco na direção da nossa cura maior. Dessa perspectiva, os mesmos princípios que nos levam a lesar-nos até a morte também trabalham no sentido oposto. Eles nos oferecem o poder curativo da vida. Para viver mais, com mais saúde e vitalidade, precisamos compreender os sofrimentos da vida. Como o sofrimento provém do modo como interpretamos uma experiência, modificando a nossa forma de sentir sobre o que aconteceu, alteramos o nosso foco no ciclo. Quando uma experiência nos aflige tanto que é mais fácil negá-la, esquecê-la ou de algum modo evitá-la, em vez de encará-la de frente, podemos ficar facilmente paralisados em nossos sentimentos. Temos dentro de nós, porém, o poder de transmutar o nosso sofrimento em sua forma curada de sabedoria, venha ele de onde vier. Embora a experiência que originalmente causou o sofrimento permaneça inalterada, é no modo como sentimos o sofrimento que encontramos o nosso poder. Emoções que afirmam a vida como a gratidão, compaixão e amor são hoje vistas como promotoras de condições favoráveis à vida, como pressão arterial mais baixa, liberação de hormônios bons e fortalecimento das respostas imunológicas. Do mesmo modo, emoções que negam a vida como a raiva, ódio, ciúme e violência são promotoras de condições que ameaçam a vida, como batimento cardíaco irregular, respostas imunológicas enfraquecidas e aumento do nível de hormônios do estresse. É o estado emocional durante a oração
que determina o tipo de matriz que criamos. Sabendo que o campo é um reflexo das nossas crenças interiores, precisamos encontrar um meio de limpar o nosso sofrimento e raiva antes de rezar. Se pensarmos sobre isso, veremos que faz muito sentido. Afinal, como podemos esperar que a mente de Deus reflita cura e paz se sentimos medo e sofremos? Quando abençoamos alguém que nos fez sofrer, é evidente que não estamos sugerindo que está tudo bem com relação ao acontecido, ou que gostaríamos que voltasse a acontecer. A bênção não justifica nem desculpa qualquer atrocidade ou ato de violência. Não fixa um selo de aprovação no evento pernicioso, nem sugere que optaríamos por repeti-lo. O que a bênção faz é libertar-nos das experiências dolorosas. Ela reconhece que aqueles eventos, sejam quais forem, ocorreram. Quando fazemos isso, os sentimentos sobre essas experiências se movimentam através do corpo, em vez de ficar presos nele. A bênção é a chave que dá acesso ao espaço intermediário. Ela suspende temporariamente o sofrimento por tempo suficiente para que possamos substituí-lo por outro sentimento. Pelo ato de abençoar, você assume o poder de liberar os sofrimentos mais profundos da vida e os sentimentos não resolvidos. A bênção faz isso sem que precisemos ir às origens desses sentimentos, sem que precisemos reviver o sofrimento repetidas vezes para chegar às suas raízes, ou que empreendamos uma busca incessante para entender por que as coisas aconteceram daquela forma. Conquanto essas alternativas possam dar resultado até certo ponto, e para algumas pessoas, o simples ato de abençoar lhe dá o poder de mudar a sua vida, sem necessidade de nenhuma outra habilidade, além da que você já tem dentro de si mesmo. Quando podemos fazer as nossas escolhas e oferecer as nossas orações num espaço de força e clareza, e não da fraqueza que resulta da raiva e da dor, algo maravilhoso começa a acontecer. Parece muito simples para que possa produzir efeito? Essa ferramenta poderosa pode ser tão simples ou tão complicada quanto queiramos que seja. A razão por que a bênção funciona tão bem é muito fácil de entender. É impossível julgar alguma coisa ao mesmo tempo que a abençoamos. A mente não nos permite fazer as duas coisas de uma só vez. Pense numa pessoa, lugar ou experiência que lhe causou sofrimento no passado e aplique o procedimento. Você se surpreenderá com o poder, a eficácia e a simplicidade desse antigo segredo da bênção. Essa pergunta é exclusivamente para você e o ajudará a perceber ainda mais onde está o seu condicionamento relacionado com os aspectos certo e errado da sua vida. A pergunta é a seguinte: estou preparado para ir além de uma reação visceral ou de uma antiga crença de que alguém deve pagar ou de que preciso me desforrar para reparar um erro? Em outras palavras, você está pronto para superar o tipo de pensamento que justifica prejudicar alguém porque você foi prejudicado? Se a resposta a essa pergunta for sim, então a bênção é para você, e você gostará dos resultados que irá obter. Se a resposta for não, então é preciso descobrir por que você opta por prender-se a uma crença que o mantém preso ao sofrimento, que o leva justamente ao sofrimento que você está procurando curar. Na tradição da bênção, obviamente não existem respostas certas ou erradas a essas perguntas. Elas têm unicamente o objetivo de ajudá-lo a deixar muito claro onde você se encontra em seus processos de pensamento e o que espera alcançar por meio das suas crenças. Jesus descreve o estado de consciência neutra, dizendo a seus discípulos o que devem fazer para entrar no lugar de imortalidade que ele chama de reino. Jesus diz: quando transformardes dois em um, e fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima igual ao de baixo, e quando fizerdes do masculino e feminino uma coisa só, então entrareis no reino. Compreendemos imediatamente o que ele está dizendo. Só quando podemos ver além das diferenças que julgamos, isto é, quando eliminamos as polaridades que produziram a separação das coisas no passado, é que podemos criar para nós mesmos o estado de ser em que não provaremos a morte. Quando podemos ir além do certo e do errado, do bem e do mal que a vida nos mostra, encontramos a nossa maior força para nos tornar mais do que as coisas que nos fizeram sofrer. Embora a mente saiba que essas coisas podem existir num nível, é o sentimento em nosso coração que fala ao campo da mente de Deus e cria.
Bendizei os que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos difamam. Por mais estranhas que essas palavras possam parecer no mundo atual, em que é fácil confundir justiça com revide, só posso imaginar como era espantoso esse modo de pensar 2000 anos atrás. Esse é o poder da bênção. Ela nos leva muito além da velha armadilha de julgar certo ou errado o que aconteceu. Talvez você se pergunte, por que eu abençoaria justamente as coisas que me fazem sofrer? Essa é uma boa pergunta. Eu a fiz para mim mesmo anos atrás quando descobri o poder da bênção. A resposta é clara e até enganosamente simples. Temos duas escolhas relacionadas com o modo de lidar com os sofrimentos da vida. Podemos mascará-los e enterrá-los, deixando que aos poucos nos roubem as coisas que amamos até finalmente nos destruir. Ou podemos aceitar a cura que vem com a aceitação das agruras da vida, vivendo saudáveis e revigorados. Se escolhemos a cura, o caminho é a bênção. Quando encontramos esse caminho dentro de nós para abençoar as pessoas e as coisas que nos ferem, nós nos renovamos. É preciso ser uma pessoa forte para elevar-se acima do certo e errado dos acontecimentos e dizer: hoje sou mais do que o sofrimento do meu passado. Por favor, não desanime se tiver a impressão de que a sua bênção não está dando resultado nas primeiras tentativas. Talvez sejam necessárias várias repetições para penetrar na casca que você construiu para se proteger. Por isso, continue abençoando. Expresse sua bênção em voz alta. Repita outra vez. Use nomes, organizações, pessoas e datas cada vez que identificar quem causou o sofrimento que você está abençoando. Quanto mais específico você for, mais livre o acesso que você cria para a memória do sofrimento preservada pelo corpo. Repita a bênção até sentir no seu corpo um aquecimento que se expande a partir da boca do estômago. À medida que você continua, o calor aumenta e se espalha por todo o corpo. Não se surpreenda se você romper em lágrimas e soluços incontroláveis, pois é assim que a bênção liberta o nosso sofrimento e o dissipa. Quando a bênção se completa, o mundo parece diferente. Embora a causa do sofrimento persista, nós mudamos o modo como nos sentimos com relação a ele. Esse é o poder da bênção. O antigo dom de bendizer prepara-nos para rezar num lugar de força e clareza, e não de fraqueza e incerteza. O interessante com relação ao ato de abençoar é que o mundo não muda. Nós é que mudamos. Em nossa disposição de conhecer e liberar o que nos causou sofrimento, o mundo parece diferente e nós nos tornamos pessoas mais fortes, mais saudáveis. Embora a traição da confiança, por exemplo, possa nos decepcionar inicialmente, parte da decepção pode desaparecer quando consideramos que também nós podemos ter traído outras pessoas, de maneira diferente, em outros tempos. A beleza, nesse caso, está na compensação dessas experiências que voltam para nós, às vezes das maneiras mais imprevisíveis. Os antigos acreditavam que o sentimento, especialmente a força de sentimento que chamamos de oração, é a força mais poderosa do universo. Como já vimos, sentimento e oração de fato influenciam diretamente a matéria física do nosso mundo. Assim, quando dizemos que a beleza tem o poder de mudar a nossa vida, não é exagero dizer que a mesma beleza também tem o poder de mudar o nosso mundo. Para isso, precisamos descobrir um modo de ver além da dor, do sofrimento e da aflição que o mundo está nos mostrando, e reconhecer a beleza que já existe em todas as coisas. Somente então liberaremos o potencial e poder da oração na nossa vida. Cada momento é oração. A vida é oração. Estamos sempre enviando uma mensagem ao espelho da criação, sinalizando cura ou doença, paz ou guerra, respeitando ou desrespeitando as nossas relações com as pessoas que amamos. A vida é a mente de Deus, devolvendo-nos o que sentimos, o que rezamos. Se entendemos que a oração é o gesto das nossas mãos postas diante do coração e as palavras que dizemos durante esse período, então ela é uma experiência de curta duração. No entanto, levando em consideração os antigos textos redescobertos no século XX, a oração nativa da chuva e a história do abade no Tibete, sabemos que a oração é mais que aquilo que fazemos. A oração é o que somos. Sentimento é oração. E nós sentimos o tempo todo. Podemos sentir gratidão pela paz no mundo, porque sempre há paz em algum lugar. Podemos sentir reconhecimento pela cura das pessoas que amamos e também pela nossa cura.
porque todos os dias somos até certo ponto curados e renovados. Todas as coisas que pedirdes reta e diretamente de dentro do meu nome vos serão concedidas. Até agora não fizestes isso. Pede sem motivo oculto e rodeai-vos com a vossa resposta. Envolvei-vos com o que desejais, para que a vossa alegria seja completa. Essas palavras nos lembram um princípio quântico que diz que oração é consciência. Ela é um estado de ser em que vivemos e não alguma coisa que fazemos numa determinada hora do dia, convidando-nos a cercar-nos de nossa resposta e a envolver-nos com o que desejamos. Precisamos primeiro ter o sentimento das nossas orações já respondidas em nosso coração, antes que elas se tornem a realidade na nossa vida. Jesus diz àqueles a quem se dirige que eles ainda não fizeram isso, embora pudessem acreditar que pediam que suas orações fossem atendidas, expressando o pedido simplesmente com as palavras: por favor, que essas coisas aconteçam. Jesus esclarece que essa não é a linguagem reconhecida pela criação. Ele lembra aos discípulos que eles precisam falar com o universo de um modo que faça sentido. Quando sentimos como se estivéssemos rodeados por vidas e relacionamentos saudáveis, envolvidos por paz no mundo, esse sentimento é tanto a linguagem quanto a oração, que abre a porta a todas as possibilidades. No clássico conto O Mágico de Oz, só quando Dorothy bate os calcanhares 3 vezes e diz: "Leve-me para a casa da tia Em", é que ela é levada de volta para sua família e para as pessoas que ama. Do mesmo modo que a pedra do xamã, a vara de Moisés ou a túnica de José sinalizavam para o poder que existia dentro deles, o calçado de Dorothy produzia o mesmo efeito para ela. As 3 batidas eram um dispositivo de ativação dentro dela, para que sentisse como se estivesse em casa, e numa fração de segundo, lá estava ela. O segredo é que devemos nos tornar as próprias coisas que escolhemos ter na nossa vida. Se estamos em busca de amor, compaixão e compreensão, precisamos desenvolver essas qualidades dentro de nós, para que a mente de Deus possa refleti-las de volta em nossos relacionamentos. Se queremos abundância, precisamos sentir gratidão pela abundância que já existe em nossa vida. O fundamento de tudo que estamos dizendo aqui é que as palavras das orações não são as orações em si. Embora as palavras possam ser bonitas, antigas e relíquias consagradas pelo tempo, elas são apenas o catalisador que libera a força. A força está dentro de você. As orações são pessoais. As palavras que despertam um sentimento intenso de gratidão ou reconhecimento em mim podem não ser tão eficazes para você. É aqui que você pode entreter-se com as orações. Crie as suas próprias orações. Encontre as palavras especiais que têm sentido para você somente, para que lhe sirvam como uma oração sagrada e secreta entre você e Deus. Uma oração pode ser tão simples quanto uma única afirmação, declarando que qualquer que seja o objeto da sua prece, ele já está realizado. Um exemplo desse tipo de oração pode ser uma frase simples, que você repete para si mesmo cada vez que fecha a porta do carro e dá a partida para ir a algum lugar, como a um supermercado. Agradeço a viagem segura e o retorno a salvo. Ao dizer a oração, sinta gratidão, como se a sua viagem já tivesse sido realizada. Para fortalecer a sua oração com os sentidos, visualize-se fazendo alguma coisa depois de voltar para casa, como tirar os mantimentos do porta-mala e arrumar as latas no armário, ou colocar as verduras no refrigerador. A chave é que você só pode tirar as compras do carro e guardá-las se voltar para casa. Desse modo, você fixa a intenção poderosa de uma viagem segura, sentindo-a como se já tivesse acontecido. Locução Anderson Motreanjo. Este vídeo é um resumo do livro Segredos de um Modo Antigo de Rezar, do autor Gregg Braden. O livro tem cerca de 173 páginas, este resumo cerca de 15 páginas. Ou seja, há muito conteúdo exclusivo no livro, em sua íntegra, e este resumo não se destina a substituí-lo nem sua importância, embora você possa conseguir bons resultados em sua vida, aplicando algumas das ideias presentes nesse resumo. Se assim acontecer, compre o livro como forma de retribuir com o autor, em reconhecimento por sua dedicação em estudar e repassar tão fundamental conhecimento. Não somos donos nem parceiros de livrarias, portanto não podemos indicar essa ou aquela. Numa pesquisa no Google com esse título,
pode-se chegar infalivelmente a uma livraria com boa oferta. Por nosso tempo e dedicação em difundir esse conhecimento, só pedimos que curta e compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. Uma pessoa em estado de gratidão não tem depressão, vive relacionamentos harmoniosos, pois sabe perdoar, tem fé no futuro, pois aproveita o presente e é grata pelo passado, e enxerga oportunidades que outras pessoas sem gratidão não enxergam. Conheça o curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz. Mais informações na descrição desse vídeo.